E a aula de hoje é sobre probabilidade. Bom, pessoal, então a probabilidade ela tenta medir a chance de ocorrer um determinado resultado num experimento aleatório, tá? Por exemplo, ver quais são as chances de tirar cara ou coroa em um lançamento de moeda, qual é a probabilidade, as chances que tu tem de acertar no lançamento de um dado, se o valor da face superior vai ser um 3 ou um número par, e assim por diante, tá? Então nisso nós temos o espaço amostral, tá? Que é o conjunto de todos os possíveis resultados de um experimento aleatório, representado por NS. E o evento, então, é qualquer subconjunto do espaço amostral de um experimento aleatório, representado por NE. Então, daí surge o espaço amostral equiprovável, tá? Que é dado por quem? Pela razão entre o evento e o espaço amostral, tá? Ela pode ser dado como resultado como fração ou porcentagem. Se nós queremos porcentagem, basta pegar a fração que surgiu aqui, dividir e multiplicar por 100, tá? E duas coisas que ocorrem aqui dentro. Se o o nosso evento, tá, ele é um evento impossível, então a gente chama que a probabilidade dele é igual a zero. Então onde é que eu vejo isso? Por exemplo, no lançamento de um dado, eu quero saber qual é a probabilidade do meu número no dado ser um número menor que 1. Nesse caso eu não tenho um número menor que 1, certo? Porque ele vai do 1 ao 6. Então ele é zero, não existe a possibilidade disso acontecer, tá? E nós temos se o evento E ele é certo. Então a minha probabilidade do evento vai ser igual a 1, ou seja, 100%. Por exemplo, eu quero saber nessa probabilidade de lançar um dado, de dar um número menor que 7. Números menores que 7, do 1 até o 6. E como o nosso dado tem 6 números, tem 6 faces, com certeza vai sair um dos números. Então eu chamo de evento certo. Então eu tenho 100% de chance dele ocorrer, ok? Vamos ver então alguns exercícios, alguns exemplos envolvendo a probabilidade. Bom, número 1 então, no lançamento de um dado, qual é a probabilidade de a face superior apresentar? Pensando aqui no dado de 6 faces, tá? Então, probabilidade de sair o número 3. Então é o seguinte, probabilidade é o NE sobre NS. O NE é a quantidade de elementos do nosso subconjunto. Como eu quero somente o número 3, eu tenho apenas um único elemento desse subconjunto. E o NS é o meu total. Eu tenho então quantas faces? 6. Então isso vai me dar um sexto. Bem simples e bem fácil. Claro, que é em porcentagem, divide 1 pelo 6 e multiplica por 100. Bem simples e fácil. Letra B. Um número menor que 3. Números menores que 3 em um dado é o 1 e o 2. Então eu tenho dois elementos no meu subconjunto, num total de 6. Aqui eu devo simplificar, isso vai me dar um terço. Simples e fácil de resolver. C. Um número maior que 2. Quantos números são maiores que 2 no dado? O 3, 4, 5 e o 6. Nós temos 4. Num total de 6. Simplificando isso aqui por 2, nós vamos ter 2 terços. Certo? Barbado. Letra D. Um número par. Quantos são os números pares? Eu tenho 2, o 4 e o 6. Eu tenho 3 números. Então 3 sobre 6. Simplificando, isso aqui vai dar 1/2. Ok? Não tem muito mistério referente a esse tipo de exercício. Vamos ver mais alguns exemplos. 2 então, de um baralho com 52 cartas, tira-se uma carta. Determine a probabilidade de
Letra A, ser do naipe de ouro. Bom, primeira coisa, nós temos que saber quantos naipes tem um jogo de cartas. São 4 naipes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir 52 por 4. Então, isso vai me dar 13. Eu tenho 13 cartas em cada naipe. Isso é muito importante, tá? E aí eu consigo achar minha probabilidade. Eu tenho 13 cartas que são do naipe de ouro, num total de 52. E aí eu posso simplificar. Isso aqui vai me dar 1/4, ok? Então, letra B, ser um número 2. Como eu tenho 4 naipes, eu tenho 1, 2 em cada naipe. Então eu tenho 4 números 2 no baralho. Então, eu vou ter 4 sobre 52, que é o total de cartas. Simplificando isso aqui, nós vamos ter 1 sobre 13. Tá? Simples e fácil de resolver. Letra C. Ser um número menor que 5. Então, em um naipe, quantas cartas menores que 5 nós temos? Nós temos 4, 3, 2 e o As. Nós temos 4 cartas menores que 5. Como são 4 naipes, 4 vezes 4, isso nos dá 16 cartas menores que 5. Então, 16 sobre 52. E aí a gente pode simplificar. Simplificando por 2, 8 sobre 26, divide por 2 de novo, 4 sobre 13. Certo? Quer qualquer uma delas em porcentagem, divide os dois valores e multiplica por 100. Letra D. Ser um 7 de copas. Então aqui ele está me dizendo, eu quero somente o 7 do naipe copas. Então eu vou ter somente uma carta do total de 52, certo? Vamos ver o número 3. Número 3, então, em uma urna, há 5 bolas brancas, 3 bolas pretas e 7 bolas vermelhas. Retirando-se uma bola ao acaso, qual a probabilidade dela ser? Letra A, branca, letra B, preta, letra C, vermelha. Então, letra A. Probabilidade dela ser branca. Quantas bolas brancas nós temos? 5. Num total de quantas bolas? 5 mais 3, 8. 8 mais 7, 15. Então, total de bolas, 15. Simplificando, isso vai me dar 1/3. Letra B. As chances dela ser preta. Probabilidade dela ser preta. Preta nós temos 3 bolas em um total de 15. Simplificando, 1 em 5. E a última, letra C, vermelha. Vermelhas nós temos 7 bolas, num total de 15. Então, 7 para 15. Ok? Então, número 4. Uma equipe de 12 pessoas é formada por 9 homens e 3 mulheres. Dessas pessoas, 2 serão sorteadas para compor uma comissão. Qual a probabilidade de a comissão ser formada por letra A, 2 mulheres, letra B, 2 homens e letra C, 1 homem e 1 mulher. Ok? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é achar o total de combinações possíveis, tá? Antes de responder qualquer uma dessas perguntas. Então, eu tenho quantas pessoas ao total? 9 homens e 3 mulheres são 12 pessoas. E eu vou pegar de 2 em 2. Então, eu vou ter aqui n fatorial, p fatorial, n menos p fatorial. Lembrando que o primeiro é o n e o segundo é p. Então, 12 fatorial sobre 2 fatorial, 12 menos 2 fatorial. Então, nosso C de 12 por 2 vai ser, eu vou subtrair aqui, que vai dar 10, então eu vou escrever em cima até o 10, para poder simplificar. Embaixo eu vou ter 2 vezes 1, vezes 10 fatorial. Com isso eu posso simplificar, 12 e o 2 também simplificam, logo eu vou ter aqui
66 possibilidades, tá? Isso é o meu total. O que eu vou fazer agora? Vou começar a responder a letra A, B e C. Letra A chance de ser duas mulheres. Então, eu vou fazer o C, mulheres são 3, e pegar D, 2 em 2. Vou fazer a combinação de agrupamento entre as mulheres. Então, usando a mesma fórmula aqui, nós vamos ter 3 fatorial, 2 fatorial sobre 3 menos 2 fatorial. Isso vai dar 3 vezes 2 fatorial, 2 fatorial, e aqui vai ficar 1 fatorial, que é o próprio 1. Então, nós vamos ter 3 aqui. Logo, a minha probabilidade aqui vai ser de 3 em 66, que é o meu total. Isso aqui simplificando vai dar 1 sobre 22. Certo? Bem simples. Letra B. A chance de ser 2 homens. Bom, agora eu tenho 9 homens sendo escolhidos de 2 em 2. Então eu vou ter 9 fatorial sobre 2 fatorial, 9 menos 2 fatorial. 9 menos 2 aqui vai me dar 7. Então em cima eu vou escrever até o 7 fatorial. 2 vezes 1 vezes 7 fatorial. Simplifico 7. O 8 e o 2 também simplifica, que vai dar 4. Isso vai nos dar 36 combinações possíveis. Então a probabilidade de termos 2 homens nessa comissão vai ser de 36 sobre o total, que é 66. Aqui eu posso simplificar, vou fazer já direto por 6. Isso aqui vai dar 6 sobre 11. Certo? Simples, fácil de responder, tá? Agora eu vou apagar esse lado aqui para a gente poder fazer a C. Bom, então aqui na C eu vou ver as combinações de ser um homem e uma mulher. Então aqui na C eu tenho 9 homens. Então se eu quero um homem, eu vou ter 9 chances de escolher qualquer um dos homens. E mulheres eu tenho 3. Então, vezes 3. Como eu estou escolhendo de 1 em 1, se fosse de 2 em 2, se fosse um grupo de 4 pessoas, aí eu teria que fazer combinação de 9 para 2 e de 3 para 2, tá? Mas como aqui é para... estou escolhendo um de cada, vai dar os próprios números 9 e 3. Isso vai dar 27 combinações possíveis. Então a minha probabilidade aqui vai ser de 27 para 66. E aqui a gente pode simplificar por 3. Isso vai nos dar 9 sobre 22. Certo, pessoal? Agora então vamos passar para o próximo tópico dentro da probabilidade. Bom, intersecção de dois eventos, tá? É dado pelo probabilidade da intersecção igual ao subconjunto da intersecção dividido pelo total. Então vamos ver aqui nesse exemplo. Entrevistaram-se 300 adolescentes acerca da preferência quanto a esportes individuais ou esportes coletivos. Então eu já tenho o meu total, já tenho o meu universo aqui, o meu NS. São 300. O resultado da pesquisa foi o seguinte: 150 preferem os esportes individuais, 200 preferem os esportes coletivos. Qual a probabilidade de se escolher um aluno que gosta igualmente dos dois? Bom, pode ver que eu entrevistei 300 alunos, eu tenho 150 que gostam dos esportes individuais e 200 que preferem os coletivos. Isso passou dos 300. Então, para relembrar lá do primeiro ano, os conjuntos, nós temos os esportes individuais, esportes coletivos, 150 individual, 200 o coletivo. Eu preciso achar a intersecção, ou seja,
Somando esses dois, quanto que passou de 300? Então nós temos 150 do individual, mais 200 do coletivo, isso vai nos dar 350, menos 300, isso vai nos dar 50 alunos que gostam dos dois tipos de esporte. Com isso, eu consigo achar a probabilidade. Então, 50, que é a minha intersecção, dividido pelo total, que é 300. Isso aqui, simplificando, vai dar 1/6. Bem simples e fácil, ok? Vamos agora para os eventos complementares. Então, eventos complementares acontece quando? Quando o meu A for complemento de A, onde a intersecção do complemento com o evento for igual ao vazio, ou seja, não existe intersecção entre os dois, e a soma das duas probabilidades tem que ser igual a 1. Então vamos ver o seguinte. Em uma urna há 5 bolas coloridas, sendo 3 vermelhas e 2 brancas. Uma bola é sorteada, sua cor é anotada e a bola é devolvida à urna. Prove que o evento A, a bola sorteada é vermelha, e o evento B, a bola sorteada é branca, são complementares. Então a primeira coisa que nós temos que ver é se elas possuem algum tipo de intersecção. Ou seja, se existe intersecção entre a bola branca e a bola vermelha. Como não existe, conjunto vazio, perfeito. Aí agora nós vamos calcular os dois eventos, tá? P de A e P de B, e ver se eles são complementares. O P de A, ele está me dizendo das bolas vermelhas. Nós temos 3 bolas vermelhas em 5. E a P de B, ele me diz que eu tenho, que a bola sorteada é branca. Eu tenho 2 brancas em um total de 5. Agora, se a soma dessas duas probabilidades der 1, significa que elas são complementares. Então, P de A é 3/5 e o P de B 2/5. Como são denominadores iguais, a gente mantém o denominador e soma o numerador. 3 mais 2, 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então, eles são complementares. Certo? Vamos ver o próximo assunto. União de dois eventos. Aqui nós temos 2 casos, tá? Primeiro, quando não existe intersecção entre os dados e aparece a palavra ou, então, tá? Então, o ou, ele está relacionado à união de 2 eventos. Então, nós temos a probabilidade, né, da união deles é igual à probabilidade do A mais a probabilidade do B. Então vamos ver aqui. Retirando-se uma carta de um baralho de 52 cartas, qual é a probabilidade de ocorrer um rei ou um valete? Retirar um rei ou retirar um valete não existe intersecção entre eles. São 2 coisas totalmente diferentes, tá? Então, eu vou poder calcular o P de A e o P de B, que é o que eu vou fazer agora. Então, é o seguinte. P de A, ocorrer um rei. Nós temos 4 naipes diferentes, em cada naipe um rei. Então nós temos 4 reis, num total de 52 cartas, certo? E o P de B, nós temos valete, também temos 4 valetes, num total de 52. Pode ver que aqui eu não simplifiquei ainda, tá? O melhor é sempre simplificar agora no final. Então, a probabilidade da união dos 2 eventos é o P de A mais o P de B. Então, nós vamos ter 4 sobre 52 mais 4 sobre 52. O que a gente faz aqui? Mantém o denominador, já que os dois são iguais, e soma-se os numeradores. Tá? 4 mais 4, 8. E agora sim a gente simplifica. Divide por 2, que dá 4 sobre 26. Divide por 2 de novo,
2 em 13. Certo? Bem simples e fácil. Vamos ver o segundo caso agora. Bom, então aqui no segundo caso é quando existe intersecção. Então o que a gente faz aqui, tá? A probabilidade da união vai ser igual à probabilidade do A mais a probabilidade do B menos a probabilidade da intersecção. Então eu preciso de 3 coisas aqui. Ok? Então é o seguinte aqui, ó, numa pesquisa sobre a preferência em relação a 2 jornais, foram consultadas 470 pessoas. E o resultado foi o seguinte: 250 leem o jornal A, 180 leem o jornal B e 100 delas não leem o jornal A nem o jornal B. Escolhendo um dos entrevistados ao acaso, qual a probabilidade de que ele seja leitor do jornal A ou do jornal B? Então é o seguinte, nós temos 2 conjuntos, que é o jornal A e o jornal B. A gente sabe que 250 leem o A, 180 leem o B e 100 não lê nenhum deles. Ok? Então, o seguinte, eu preciso saber, achar a intersecção. Então eu vou somar todos os valores que eu tenho aqui, que com certeza eles vão passar dos 470, e o que passar é a nossa intersecção. Então aqui eu tenho 0, 13, 530. Tirando os 470, sabemos que existem 60 pessoas que leem os 2 jornais. Então vamos lá. P de A é 250 por 470. O P de B é os 180 pelos 470. E o P de A intersecção B vai ser 60 sobre 470. Aqui, para facilitar, a gente já pode cortar os zeros. E agora a gente faz a forma. P, a união B, vai ser a soma de A e do B menos a intersecção, 6,47. Como todos eles têm o mesmo denominador, eles permanecem e basta somar e subtrair. Eu vou subtrair aqui primeiro. 18 menos 6 dá 12, 25 mais 12 dá 37. Então 37 sobre 47. Essa é a nossa resposta. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Então, número 2. Num grupo de 80 alunos, 50 jogam futebol, 40 jogam vôlei e 20 jogam futebol e vôlei. Escolhendo ao acaso um dos alunos, qual a probabilidade dele? Letra A, jogar vôlei. Letra B, jogar futebol. Letra C, jogar vôlei e futebol. Letra D, jogar vôlei ou futebol. Letra E, jogar somente vôlei. F, jogar somente futebol. G, jogar somente vôlei ou somente futebol. E letra H, não praticar nenhum desses esportes. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é um diagrama com esses dados que nos aparecem. Então é o seguinte, nós temos futebol e vôlei. Sabemos que 50 jogam futebol, 40 jogam vôlei e 20 os 2 esportes. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Como a letra E e a letra D falam em somente vôlei e somente futebol, eu vou tirar a intersecção dos dois. Então desconto 20 de cada um. Então aqui eu vou ter 30, tenho 20 já aqui e o outro 20 aqui. Com esses dados eu consigo também já preparar a H, que são aqueles que não praticam nenhum dos esportes. Então, somando todos esses valores, 30 mais 20 mais 20, isso vai nos dar 70,
e eu desconto dos 80 que é do grupo dos alunos. Então eu tenho 10 alunos que não praticam nenhum esporte. Então agora nós vamos começar a responder as questões. Letra A. Probabilidade dele jogar vôlei. Vou chamar de P de A. Então, vôlei são 40 que jogam, de um total de 80. Eu já vou tirar os zeros daqui. Vamos ter 4 oitavos. Não vou simplificar para depois fazer a união deles. Letra B. P de B, eu vou chamar então aqui o B de futebol. Jogar futebol são 50 alunos. Sobre 80. Tiro os zeros. 5 sobre 8. E a C, ele fala da jogar vôlei e futebol, que são os 20. Então isso é a nossa intersecção. Quando fala no E, é intersecção. Então nós vamos ter 20 sobre 80. Cortando zeros, 2 oitavos. Isso aqui ainda dá para simplificar depois. Vamos deixar um espacinho aqui. E vamos agora fazer a letra D, que é jogar vôlei ou jogar futebol. Então, é a união P de A e união B, que é igual ao P de A mais o P de B menos a intersecção entre A e B. Então, isso aqui vai nos dar 4 oitavos mais 5 oitavos menos 2 oitavos. Mantém o denominador, já que é umas somas ou subtrações. 4 mais 5 dá 9, menos 2, 7. 7 oitavos. Aqui eu posso simplificar, vai dar 1 meio. Aqui é os próprios 5 oitavos. E aqui eu posso simplificar, vai me dar 1 quarto. Então essa aqui foi a letra D. Ok? Agora eu vou apagar aqui para a gente poder fazer a E até a H. Letra E então, jogar somente vôlei. Somente vôlei são 20. Vou chamar isso aqui de P de D. 20 sobre 80. Posso cortar os zeros. 2 oitavos. A F. Jogar somente futebol. São 30. Eu vou chamar de P de E. Então, 30 sobre 80. Isso vai nos dar 3 oitavos. A G fala em jogar somente vôlei ou somente futebol. Como está falando em somente, significa que aqui não existe intersecção. Somente futebol são 30, somente vôlei são 20. Não temos a intersecção. Então aqui, como é um ou, é uma adição entre o P de A, nesse caso o P de D, né? Mais o P de E. Então aqui nós vamos ter 2 oitavos mais 3 oitavos. Mantenho o denominador. E soma-se os numeradores. 5 oitavos. Aqui não dá para simplificar. Aqui vai ficar 1 quarto. E a última, a H, não praticar nenhum dos esportes. Vou chamar de P de C, que tinha faltado C aqui. Nós temos 10 alunos que não praticam nenhum dos esportes, sobre um total de 80. Então isso vai nos dar 1 oitavo. Bem simples e bem fácil, ok? Vamos então para o último exemplo. Então, número 3, uma urna contém bolas numeradas de 1 a 50. Calcular a probabilidade de ser sorteada uma bola cujo número seja par ou múltiplo de 5. Então, primeira coisa que nós temos é que o P de A são os números pares de 1 a 50. Então nós temos o 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 e o próprio 50. E o P de B é o que? Os números múltiplos de 5, que é o 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e o 50. O que mais a gente precisa? A intersecção entre A e B, ou seja, ver quais elementos estão nos dois eventos, nas duas probabilidades. Eu tenho 10, o 20, o 30, 40 e o 50. Com isso eu consigo calcular o P de A, ou seja, nós temos 25 números pares dentro dos 50. O P de B, que nós temos 3, 6, 9, 10 números dentro dos 50. E a intersecção, nós temos 5 números dos 50. Com isso, eu posso calcular P de A união B, que é P de A mais P de B mais P, menos, né, a intersecção entre os dois. Então, isso aqui vai nos dar 25 sobre 50 mais 10 sobre 50 menos 5 sobre 50. Então, 25 mais 10, 35, menos 5, 30 sobre 50. Cortando zeros, a nossa probabilidade aqui é de 3/5, ok? Bem simples e fácil. Claro que isso aqui tu pode já fazer de cabeça. Números pares é metade, 25. Conta de cabeça quantos números múltiplos de 5 e quais fazem parte dos dois conjuntos, certo? Aqui foi para demonstrar mesmo como é que a gente faz. Vamos ver agora o próximo assunto dentro da probabilidade. Probabilidade condicional, tá? O P de A barra B é a probabilidade condicional de ocorrer A, dado que B já ocorreu, tá? O que isso significa? Por exemplo, se eu tenho uma urna e quero tirar e tenho várias bolas ali de diversas cores, tá? O evento A, por exemplo, é retirar uma bola. Eu posso repor ela ou não de volta nessa urna. O ato de fazer a segunda retirada de bola é o que me condiciona o que está dizendo aqui. Ou seja, eu já tive um evento que foi retirar uma bola e usei a mesma urna para retirar uma segunda bola, tá? Então, já ocorreu um evento e estou usando o mesmo problema para continuar a minha probabilidade, certo? Então, o meu P de A intersecção B é igual ao P de B vezes o P de A barra B. Alguns livros vão mostrar como PA vezes PB, que é a mesma coisa, tá? Aqui só está dizendo que a condicional é quando estão acontecendo eventos sucessivos no mesmo grupo, tá? Então aqui, em uma bolsa há 2 cubos vermelhos e 4 cubos azuis. Se 2 cubos são selecionados ao acaso e o primeiro cubo retirado não é reposto na bolsa, calcular a probabilidade de ambos os cubos serem vermelhos. Então, eu tenho a primeira retirada, eu vou chamar de P de A,
onde eu vou ter 2 cubos vermelhos num total de quanto? De 6 cubos. Certo? Isso aqui, simplificando, vai me dar 1/3. Bom, o P de B é o meu segundo cubo a ser retirado. Como daqui eu já retirei um vermelho, tá? E eu não repus ele, então de 2 eu vou ter somente uma. E de 6 cubos, como eu já tirei um, eu vou ficar somente com 5. Então bastante cuidado. Se eu não repor o que eu retirei, então ele vai diminuir ele, tá? Então se eu tinha 2, agora eu só vou ficar com 1 lá dentro da bolsa. E se eu tinha 6 cubos, eu vou ficar somente com 5. Tendo as duas probabilidades, eu posso achar a intersecção B, por exemplo, tá? Que é a multiplicação entre os dois. 1/3 e 1/5. Certo? Então isso aqui vai me dar 1/15. Bem simples e fácil de resolver, certo? Então, cuidado sempre com esse problema para verificar se ele tem reposição ou não. E quando a gente está tirando mais de um objeto, por exemplo, de uma urna ou de uma sacola, a gente está dentro de uma probabilidade condicional. Vamos ver então agora a última probabilidade. Então, eventos independentes são aqueles que não têm nada a ver um com o outro, como por exemplo, o lançamento de uma moeda com o lançamento de um dado. Lançamento de um dado com a retirada de uma carta de um baralho, tá? E o que normalmente a gente verifica é que sempre aparece a palavra E, a conjunção E, tá? Como por exemplo aqui, ó, na número 1. Qual a probabilidade de um lançamento de uma moeda ter cara e no lançamento de um dado ter um número maior que 4? Então isso são eventos independentes. E como é que a gente faz? Multiplicação dos dois, tá? Então aqui, vamos ver. O P de A, que é o que? O lançamento da moeda. Então, para ser cara, é 1 em 2. E o P de B é um número maior que 4 no lançamento de um dado. Número maior que 4, nós temos o 5 e o 6. Somente 2. Num total de 6. Como é uma multiplicação, a gente já pode simplificar aqui. 1/3. Então aqui, a intersecção entre os dois, podemos dizer assim, né, dos eventos independentes, é 1/2 vezes 1/3. Isso vai nos dar 1/6. Bem simples e fácil. Na 2, retirando-se 2 cartas ao acaso, com reposição, tá? De um baralho de 52 cartas, qual a probabilidade do naipe da primeira ser de paus e o da segunda ser uma dama? Então tenho 2 eventos aqui, mesmo que seja dentro das cartas, tá? Mas ele está sendo separado pelo E. Eu tenho um evento de retirar a primeira ser de paus e repor a carta, e a segunda eu tenho de verificar se há uma dama. Então, P de A, eu tenho 13 cartas em um naipe, dividido por 52. Simplificando isso aqui, nós vamos ter 1/4. E o PB, o segundo ser uma dama. Quantas damas nós temos no baralho? Se são 4 naipes, uma dama em cada naipe, nós temos 4 cartas em 52. Simplificando, 1/13. Com isso, a gente pode fazer a intersecção entre os dois. Então, 1/4, que é o P de A, vezes 1/13, que é o B. Isso vai nos dar 1/52. Certo, pessoal? Então essa foi a aula de hoje. Espero ter ajudado você. Qualquer dúvida é só comentar aí no vídeo. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Um grande abraço a todos e até a próxima.